Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que você vai assistir mais estas gravações. Estas gravações servem para terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vocês vão receber várias gravações de treinos de questões da VUNESP para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos. Essas questões servem tanto para agente quanto para assistente, tá bom? É a parte de legislação, assim como parte de português também, ok? Vamos a mais alguns treinos aí para vocês. Vamos lá? Deixa eu abrir a prova aqui. Essa que nós vamos fazer agora se refere a uma prova de Guarulhos mesmo, da VUNESP, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Questão 31 desta prova de Guarulhos, tá? VUNESP. 31. O agente escolar... antes de mais nada, pessoal, vocês que querem treinar bastante, vocês podem entrar também no site www.pciconcursos.com.br, clica em provas e vocês vão encontrar várias provas de agente escolar, assim como várias provas de assistente de gestão escolar, VUNESP ou outras, tá? Para agente ou para assistente de gestão escolar, também serve de secretário de escola. Também serve, tá? Porque é para trabalhar na secretaria, então serve também, se vocês forem procurar para treinar mais. Vamos lá. 31. O agente escolar possui o dever entre suas atribuições. Letra A. Conhecer toda a legislação que norteia a educação. Não, o agente, ele conhece o básico, né, gente? Ele não é o professor, ele não é da área de direção, coordenação, que é mais focado a parte de legislação. Mas ele tem que saber o básico, noções. Então, não é conhecer toda a legislação, né? Do começo ao fim. Ele sabe algumas partes que diz respeito à função que ele vai desempenhar. Então, aqui é uma pegadinha, porque não é toda a legislação que norteia a educação. Porque a legislação que norteia a educação não é só o que eles pediram na prova de vocês. Eles pediram alguns tópicos da Constituição, alguns artigos da LDB e outros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Então, não é toda a legislação, tá? Então, letra A é pegadinha. B, assistir tecnicamente as escolas que estão sob sua responsabilidade. Não, porque o agente ele é contratado para uma determinada escola e não as escolas. Ele só trabalha em uma escola, ok? Ele não tem essa responsabilidade em todas as escolas tecnicamente, ok? C, redigir cartas aos órgãos superiores de educação. Não é função do agente escolar. O agente escolar deste concurso é para trabalhar junto à portaria, pátio, horário do intervalo, né, do almoço das crianças, do café das crianças. Então, a função dele não é redigir cartas, tá? Essa função, por exemplo, poderia ser do secretário da escola, do assistente de gestão escolar, que provavelmente ele vai precisar escrever alguma coisa com a orientação da diretora da escola. Então, não é essa a função do agente. D, manter intercâmbio com outros órgãos públicos. Também não é a função do agente escolar, tá? Digamos que o agente escolar, que vocês podem treinar também questões, é inspetor de escola. Então, se vocês não encontrarem questões de agente escolar, vocês vão encontrar como inspetor de escola. É que a nomenclatura modificou, tá bom? Letra E, desenvolver hábitos de boas maneiras junto ao educando. Exatamente isso. O que seria, por exemplo, um hábito? Sentar sem correr, fazer fila para poder pegar a comida, né? Não correr enquanto o pessoal ali tá ali comendo, né? Não pode ter correria, alguém quebrar o prato. Então, assim, esses hábitos de boas maneiras, não furar a fila, esperar a sua vez para pegar comida, pegar só o que vai comer, né? Enfim,
não machucar o colega, é nesse sentido, tá? Então, a alternativa cabível aí para essa questão seria a alternativa correta, letra E, tá bom? Vamos lá, próxima questão. O agente escolar, ao observar que um educando está saindo do banheiro sem ter feito a higiene das mãos, deverá. Então, uma criança lá foi ao banheiro, saiu, nem lavou as mãos. O que o agente deve fazer nessa situação? Tá? Letra A, comunicar o fato aos pais do educando, vai ligar informando que ele não lavou as mãos. B, cuidar apenas, tomem cuidado com apenas na prova, que normalmente quando tem apenas, somente, tomem cuidado que são pegadinhas, tá? Então, mas tem que ler. Cuidar apenas de suas obrigações com a segurança pública, né? Então, por exemplo, ele só vai cuidar da portaria, olhar se a escola tá tudo bem e não das crianças? Também não, tá? Ele é contratado exclusivamente, tem várias atribuições, mas uma delas é realmente cuidar aí das crianças nos horários que elas não estão dentro da sala de aula também, tá? Então, B também não é. C, comunicar o ocorrido à segurança da escola. Vai comunicar à segurança que a criança não lavou a mão? Também não. D, solicitar-lhe que o faça educadamente. Ou E, elaborar por escrito uma advertência. A criança não vai levar advertência por não ter lavado as mãos, ok? Então, a alternativa correta aí seria D de dado. Solicitar-lhe que o faça educadamente. Volta aqui, por favor. Se você esqueceu de lavar as mãos, faz parte da higiene. Então, lave as mãos, por favor. Letra D de dado seria a alternativa correta nessa questão. Questão 33. Durante o serviço, o agente escolar constata que alguns educandos estão riscando as carteiras da escola com uma faca. Nossa, grave, né? Além de estar riscando as carteiras, ainda está usando uma faca? Nessa situação, deverá A, atribuir-lhes uma multa? Olha. B, prestar orientação técnica aos alunos sobre o que não pode ser feito na escola? C, deverá punir imediatamente o infrator? Punir, gente, é negativo, hein? D, comunicar o fato à segurança pública? Ou E, impedir que os alunos continuem a praticar o ato? Naquele exato momento, o que o agente vai fazer é impedir que os educandos continuem a praticar o ato, sem rabiscar as carteiras e tirar a faca do aluno. Nem poderia estar com uma faca, nem poderia ter entrado na escola com uma faca, tá? Então, a função aqui do inspetor, do agente, seria impedir que o educando continue praticando aquele ato incorretamente, tá? Letra E, nesse momento, tá? Depois disso, outras providências serão tomadas, mas de imediato, nessa situação, quando o agente se depara com esse tipo de coisa, ele vai resolver o problema ali naquele momento. Depois ele vai comunicar, claro, o caso para a direção da escola, depois a direção vai chamar os pais para informar o que aconteceu, mas naquele momento ele tem que impedir o ato e não ver e deixar continuar acontecendo, ok? 34. Ao zelar pela parte interna da escola, o agente escolar se depara com uma ocorrência de crime de furto e respectiva prisão do educando. Neste caso, a providência será A, solicitar apoio dos fiscais da escola encarregados dessa atribuição. Não temos fiscais nas escolas, fiscais com essa função não. B, encaminhar o educando para a direção da escola decidir o que fazer. É exatamente isso que vai ser feito, tá? Se a escola, dependendo dos casos, a escola comunica com o conselho tutelar, a escola chama os pais. Então, assim, a função do agente não é tomar a decisão. A função do agente é repassar a ocorrência para o gestor da escola, que é o seu superior imediato, ok? Então, letra B,
A função do agente é comunicar à direção da escola o fato. Aí a direção é que vai decidir o que será feito. C, solicitar uma viatura policial, não. D, saber se a escola possui corpo de segurança e colocá-la para que termine de realizar a prisão, não, né? E E, solicitar uma viatura policial e apenas encaminhá-lo para a delegacia de polícia. Lembrando que nós estamos falando de crianças e adolescentes. Eles não têm acima de 18 anos, de qualquer forma, eles não serão presos. Se for ocorrido um caso grave, um ato de infração grave, tem as medidas educacionais, mas tudo isso quem decide é conselho tutelar, é juiz. Decide não, o juiz decide, mas é o conselho tutelar que encaminha o caso. Nesse caso aqui, gente, a escola vai tomar, a direção da escola vai tomar as medidas plausíveis aí, tá? Como é o menor, né? Assim, mesmo que a escola, mesmo que o diretor da escola tenha que chamar a polícia, mesmo, não é o agente que fará, deu para entender? Mesmo se tivesse que chamar a polícia, não seria o agente escolar, seria a direção da escola. De qualquer jeito, a pergunta é, neste caso, a providência será a providência de quem? Do agente. O agente, ele encaminha o caso para a direção, e é a direção que toma as outras providências, ok? Letra B de bola, né? Não cabe, o agente não tem autonomia de resolver totalmente a situação, tudo bem? 35. Em caso de necessidade de acompanhar alunos, a sala da direção da escola deverá fazê-lo somente por meio do uso da A, força física? Jamais, né, gente? Violência necessária? Jamais. Urbanidade cabível? Sim. D, ameaça pessoal e física? Não. Violência e ameaça pessoal? Não, né, gente? Alternativa correta, letra C, urbanidade cabível, né? Ele vai com toda educação, com toda gentileza, encaminhar o aluno à sala da diretora. Não pode violência, não pode força física, não pode ameaçar aluno, nada disso. Então, alternativa correta, letra C aí. Isso tá falando de agente, mas seria qualquer funcionário aí, tá bom? Isso cabe para qualquer funcionário. Assistente, agente, qualquer funcionário. 36. O agente escolar deve agir em relação a alunos e alunas de forma A, preservar o tratamento igualitário. B, diferenciada, pois o homem é superior à mulher. Meu Deus. C, diferenciada, pois a mulher é superior ao homem. Não. Ainda mais que nós tivemos aula de legislação na parte de Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei. Homens, mulheres, né? Então não tem isso. D, autoritária para obter respeito? Não. Ser autoritária não significa respeito. Autoridade, sim. Autoritarismo, não. Ter autoridade é uma coisa. Ser autoritário é outra. Então, não pode. Palavra autoritária é negativa para o concurso. E, que demonstre sua superioridade em relação a eles? Também não, tá? A alternativa correta é letra A. Preservar o tratamento igualitário. Meninos e meninas, não importa. Crianças, adolescentes, meninos e meninas, tratamento igualitário para todos, com educação, tá bom? 36A. 37. O agente escolar, sendo católico, constatando... Deixa eu aumentar um pouco aqui, né, gente? Tá tão... Agora que eu percebi que eu não tô enxergando nada, e vocês também... O agente escolar, sendo católico, constatando que um aluno é evangélico, deverá. Lembrando, ali na escola não tem esse negócio de falar de religião. Não pode, né? Independente da religião de cada um, nós temos que respeitar. Não importa se o agente é católico ou se é de outra religião, não importa se o aluno é evangélico ou de outra religião.
tá? Então, o agente escolar, sendo católico, constatando que um aluno é evangélico, deverá A. Adverti-lo de que o catolicismo é a melhor opção? Não, jamais. B. Orientá-lo para que mude de crença, pois a maioria dos alunos da escola são católicos? Jamais pode ser feito isso. C. Respeitá-lo integralmente, independente de sua crença? Essa é a alternativa correta. Respeitar. Mas vamos ver as outras, né? D. Convencê-lo a desistir de tal crença? Não. E. Fazê-lo mudar de escola? Também não. A alternativa correta, com certeza, a letra C. Respeitá-lo. Ok? 38. Durante o serviço de recebimento de correspondência endereçada ao diretor da escola, o agente escolar abre algumas para saber do conteúdo. Que erro grave, hein? Que erro grave. O agente abria a correspondência que chegou para o diretor. Erro gravíssimo. Nesse caso, essa conduta é, vamos lá, A. Absolutamente ilegal. Ilegal significa incorreta, contra a lei, pois a correspondência é inviolável. Isso está na lei. As correspondências são sigilosas, são invioláveis, né? Letra A é a alternativa correta, mas vamos ver as outras. B. Parcialmente ilegal? Não, é totalmente ilegal. Não é parcial, é ilegal por inteiro. C. Possível diante de regras da Constituição? Pelo contrário, a Constituição fala que é inviolável as correspondências, né? D. Totalmente legal? Não, é ilegal e não é legal. E. Correto? Para certificar de que trata de conteúdo também não, tá? Não é parcialmente legal, não é possível, não é legal, não é correta. A alternativa correta, letra A. Absolutamente ilegal, pois a correspondência é inviolável, não pode abrir correspondência, tá? 39. 39 é ECA, tá? Essa lei, quando aparece para vocês, 8.069, de 13 de julho de 1990, significa a lei do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispõe sobre A. Proteção parcial à criança e adolescente. B. Proteção integral à criança e adolescente. A alternativa correta é B de bola. Proteção integral. Essa lei é para proteger integralmente os direitos da criança e do adolescente. Então, a alternativa correta é a letra B, mas eu vou terminar a leitura. Então, A não é parcial. C, a pessoa da criança e do adolescente, desde que educandos, não. Independente se está na escola ou não, é direito deles, tá? D, crianças e adolescentes negligenciados pelo poder público, não, é para todos. E E, a relação entre o educando e o agente, também não, tá? Essa lei do ECA é letra B, proteção integral à criança e adolescente, tá? 40. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, tá? Esses daí são as 3 finalidades da educação, ou seja, os 3 objetivos da educação. Visando ao pleno desenvolvimento é um, preparo para o exercício da cidadania é outro, qualificação para o trabalho é outro. Estes mesmos objetivos, essas mesmas finalidades se repetem, tá? Na LDB, na Constituição, no ECA, assegurando-lhe. Então, além desses 3, o que é assegurado às crianças e adolescentes? A. O acesso imediato à universidade? Não. B. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Sim. Essa é a alternativa correta. Condições para acesso é a matrícula, permanência e a frequência na escola, sem abandonar a escola, é a letra B. C. Boas notas e certeza de não reprovação? Não. D. Tratamento psiquiátrico se necessário? Não. E. Socorro pessoal em todas as situações? Não. A alternativa que completa isso daqui, ó, esse enunciado da 40 é um trecho da legislação. Então, o que completa esse trecho aí da legislação seria a letra B. Aliás, não só a letra B, tem vários
princípios da educação, mas aqui só aparece o da letra B, são vários, né? Se pegarmos a LDB, por exemplo, tem 14 princípios, sendo que um deles, ou o primeiro, seria igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Vamos ao próximo aí, outra prova. Continuando aí, mais questões aí para vocês. Vamos lá. Estamos vendo primeiro as questões de legislação, depois a gente vai fazer também de português, tá? Questão 31. Conforme o artigo 3º da Lei Federal 8.069/90, que essa lei se refere ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. São assegurados à criança e ao adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhe ser facultar o desenvolvimento. Então, que tipo de desenvolvimento prevê a lei do ECA em relação à criança e adolescente, né? É considerado pessoas em desenvolvimento, ok? Vamos lá. Que tipo de direitos seriam esses? A. Físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e de dignidade. B. Intelectual, psicológico, social e afetivo, em condições de viver em sociedade. C. Profissional adequado para lhes dar condições de atender ao mercado de trabalho. D. Pessoal, social, mental e profissional, em condições de contribuir com a sociedade. Ou E. Religioso, social, moral, ético, garantindo uma vida plena e cidadã. O que diz aí o ECA no artigo 3º? A alternativa correta é a letra A, tá? É o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Porque é a lei do ECA que está falando. Se fosse a LDB, mudaria um pouquinho, tá bom? Mas aí no caso é a letra A. Em condições de liberdade e de dignidade. Está lá no artigo 3º do ECA, letra A. 32. Questão 32. Vamos lá, próxima questão. Um agente de serviços educacionais de uma escola pública municipal observou que um dos alunos sempre foi muito brincalhão. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Um minutinho. Aí. Sempre foi muito brincalhão e extrovertido. Ultimamente andava cabisbaixo e retraído. Gente, isso daí é uma situação problema, né? Você observa o aluno da escola, né? É um aluno brincalhão, extrovertido, e de repente ele muda totalmente o comportamento, tá cabisbaixo e retraído, né? O agente procurou o aluno para conversar. O aluno acabou confessando que estava sofrendo agressões verbais e físicas pelo namorado da mãe, ou seja, o padrasto, né? Diante do fato, de acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o agente de serviços educacionais deve fazer o quê? A. Registrar um boletim de ocorrências. Registrar um boletim de ocorrências na delegacia de polícia da região. B. Chamar a mãe da criança e informá-la dos fatos. C. Comunicar o fato ao conselho tutelar. D. Informar os professores do aluno para que o orientem. E. Omitir-se, pois é um problema de família. Bom, vamos lá, gente. Aqui, essa pergunta foi mal formulada, tá? Por que ela foi mal formulada? Porque o agente deve encaminhar o caso à direção da escola e é a direção da escola que vai comunicar o fato ao conselho tutelar, tá? A alternativa correta seria a letra C. Porém,
Porém, tem um erro na formulação dessa questão, tá? Porque aqui a pergunta está dizendo o que o agente deve fazer. Teria que ter uma alternativa aqui ou completar essa letra C. O agente comunicará o caso à direção da escola e a direção comunicará o caso ao conselho tutelar e não o agente diretamente ao conselho. Certamente essa questão deu recurso, tá? Vocês podem deixar a alternativa correta a letra C e acrescentar aí que o agente deve encaminhar o caso para a direção e é a direção que vai comunicar ao conselho e não o agente vai comunicar ao conselho diretamente. Deu para entender? Então é nessa situação, tá bom? Mas a escola em si, o diretor que comunica o conselho tutelar. E aí eles estão perguntando do agente, né? Então tem que prestar muita atenção na pergunta para não errar. No caso aí, daria recurso uma questão dessa no dia da prova, daria recurso, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, são crianças e adolescentes. Não pode encaminhar o caso para a delegacia de polícia, porque já tem o Conselho Tutelar, que é o órgão que protege os direitos da criança e do adolescente. Então, é eles que vão tomar as providências. Cadê? Vai sim, né, chamar a mãe para maiores esclarecimentos, mas não é o agente. Como é um assunto sigiloso, no momento não vai informar o professor, mas depois o professor vai ser chamado na diretoria da escola para informá-lo o que está acontecendo, para que ele fique atento, tá? E maneira nenhuma pode se omitir. Porque se você omitir, você tá, vamos supor, no próprio ECA, você omitir, né? Ação ou omissão, você também responde por isso, tá? No caso aqui seria a omissão, você não fazer nada para ajudar o aluno, ok? Então, vamos lá. Próxima 33. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Então, o que entra como direito à liberdade no Estatuto da Criança e do Adolescente? Tá? Acesso livre aos meios de comunicação. 2. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 3. Crença e culto religioso, tá? Então, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é acesso livre. Tem acesso aos meios de comunicação, mas não é totalmente livre. Por quê? Porque tem como que eu vou dizer? A palavra correta? Esqueci a palavra, gente, quando as restrições, né? Por idade, então tem, por exemplo, filmes que criança e adolescente não podem assistir, então tem as restrições, né? Pela faixa etária, então não é livre. Agora, brincar, praticar esportes e divertir-se é um dos tópicos do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, está lá. Crença e culto religioso também, tá? Então, vamos supor que vocês não soubessem todas, vocês iriam pela eliminação, ok? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho certeza que a 2 está certa. Aí vocês vão numa que vocês têm certeza que está certa. Então, por exemplo, onde tem a 2? A letra B tem a 2, a D tem a 2, a E tem a 2. Então, letra A e letra E já estariam eliminados, certo? Eu tenho certeza que a 3 também é. Eles têm direito à crença, qualquer crença que eles escolheriam também. Então, 2 e 3, a alternativa correta seria a letra E, tá? De qualquer forma, se a 3 está correta, a letra A já estaria eliminado, a B estaria eliminado. Não é só a 3, estaria eliminado, não é só a D, não tem a 3. Então, a alternativa correta é 2 e 3, letra E aí, tá? 2 e 3 estão corretos.
Cai muito ECA na prova, hein, gente? Tem que ficar muito atento. Questão 34. Deixa eu arrumar aqui a questão 34 para todo mundo enxergar aí. Vamos ver a primeira pergunta aqui. Cleide, uma agente de serviços educacionais, recebeu como incumbência monitorar a movimentação de um aluno, a fim de garantir sua integridade física e de seus colegas. Na troca de aula, o aluno foi ao corredor e agrediu um colega. Cleide, para corrigir a atitude do aluno, deixou-o de castigo, sentado no meio do corredor, para que todos vissem as consequências do seu comportamento. Muita gente não vai concordar, mas na lei, a prova do concurso é o que a lei determina, não é o que a gente gostaria de fazer, nem o que vocês veem na prática, tá? Passar no concurso é o que a lei determina. Então, em nenhum momento, poderia ela ter colocado o aluno no meio do corredor para que todos o vissem. Não poderia ter feito isso, tá? Bom, mas vamos lá, vamos às alternativas aí. Letra... Qual que a gente tá? Peraí. 34... Deixa eu colocar mais para cima aqui. Então, vamos lá. A atitude dessa Cleide foi correta? Olha lá, a atitude de Cleide foi correta, pois está zelando pela integridade física dos alunos? Não, a atitude dela não foi correta. Então, o que vocês têm que fazer primeiro? Eliminar tudo que tiver correta, porque a atitude dela foi incorreta conforme o ECA. Então, letra A correta está eliminado, letra C correta está eliminado, letra D correta está eliminado. Nem preciso terminar a leitura, tá? Uma dica também, gente, é bom vocês treinarem várias provas anteriores que sejam VUNESP. Por quê? Porque às vezes acontece de copiar e colar uma questão que já foi dada em outro município, no município do novo concurso, tá? Então, vamos supor, nós estamos treinando provas de Suzano, provas de Peruíbe, provas também tiveram de Guarulhos, provas de vários municípios da VUNESP. Então, pode repetir algumas questões, então fiquem atentos, tá bom? Mudar uma coisinha ou outra. Ó, letra A, C e D estão eliminados. Ou a alternativa correta é a B, incorreta, ou a alternativa correta é a letra E, incorreta. Aí agora a gente vai analisar. B, incorreta, porque está desrespeitando o seu direito de brincar e se divertir. E, incorreta, porque não está velando pela dignidade do aluno. A alternativa é a E, tá? É a E. Ela não está velando a dignidade do aluno, porque ela colocou ele no meio do corredor para todo mundo ficar rindo do aluno, quem passasse. Mesmo que o aluno tenha cometido um erro, ela não pode cometer outro erro em cima do erro que ele cometeu. Deu para entender? Mesmo que o aluno esteja errado. Não é dessa forma que vai corrigi-lo, ok? Então, a alternativa correta, letra E aí, não está velando pela dignidade do aluno conforme o ECA fala. Nenhuma forma de negligência, nenhuma forma de constrangimento, atos vexatórios, né? Então, nesse caso, foi um ato vexatório e constrangedor para o aluno que cometeu o ato. Mesmo ele estando errado, no caso, a gente está mais errado ainda, porque ela sabe da lei, né? Então, nesse sentido, letra E, tá? Questão 35, vamos lá. Carlos, agente de serviços educacionais de uma escola pública do município de Atibaia, tem um bom relacionamento com a comunidade escolar e do entorno. Um adolescente matriculado nessa escola estava sendo procurado por alguns membros da comunidade por ser suspeito de ter cometido um ato infracional. A fim de localizar o suspeito, solicitaram de Carlos a ficha cadastral do aluno, com seus dados pessoais, endereço e fotografia. Jamais
o agente escolar, nem o próprio secretário da escola, nem o agente de assistente de gestão escolar não pode entregar uma ficha, que é um documento da escola, ou mostrar, porque os dados são sigilosos, para ninguém, tá? Para ninguém. Só quem tem acesso a essa ficha é a própria escola, né? A própria escola, o pai, que tem que assinar no caso da matrícula, alguma coisa, mas assim, os dados são sigilosos, tem que ficar na escola, não pode ser mostrado. Então, assim, a fim de localizar o suspeito solicitário de Carlos, que é o funcionário da escola, a ficha cadastral do aluno. Então, não pode, mas vamos ver a pergunta. Analisando esse caso e com fundamento no artigo 17 do ECA, é correto afirmar que é dever de Carlos. Qual a postura de Carlos? Qual seria o dever de Carlos na situação? Vamos lá. A. Exercer sua função de cidadão e atender à solicitação, pois trata-se de um adolescente infrator que deve ser localizado. Independente, gente, se é um adolescente infrator ou não, não cabe ao funcionário da escola entregar nenhum documento de nenhum aluno, nem mostrar, nem entregar nada, tá? Letra B. Assegurar o direito ao respeito, não fornecer a ficha, preservando a imagem e identidade do aluno, do docente, do adolescente. É essa a resposta correta, tá? Segundo o ECA, tá? Porque tem uma parte do ECA que fala, mesmo, vocês podem ver nas reportagens na televisão, mesmo a criança e o adolescente cometendo algum ato, alguma infração, né? Mesmo assim, o ECA não permite que mostre a imagem e o nome do adolescente, da criança. Eles têm o direito à preservação da imagem, queiram vocês concordem ou não, é o que está na lei. Eles têm direito à preservação da imagem e do nome deles, tá? Tá na lei. Então, a gente vai seguir para passar no concurso o que está na lei, não o que a gente gostaria de fazer, tá? Mas é o que a lei determina. Letra B é o que a lei determina. Vamos ver os outros, só para ter certeza, né? C. Comunicar à direção escolar e enviar a solicitação à secretaria da escola para que tomem providências. Não, porque de qualquer forma não pode. Não é só o agente escolar, nenhum funcionário pode liberar essa informação, né? A ficha do aluno. D. Seguir as orientações dadas pela coordenação da escola e avisar os pais sobre o fato. E E. Zelar pelo bom relacionamento com todos da comunidade e prontamente atender o que é solicitado. Não, tá? Então, no caso aqui, o que está no ECA? A pergunta é o que está no ECA no artigo 17. O que está lá é a letra B de bola, tá? Preservação da imagem e identidade da criança e do adolescente. Então, letra B de bola. 36. Olha quanta coisa do ECA, hein? Apesar de eles terem pedido LDB, Constituição, cai muita coisa, muito mais coisas do ECA do que qualquer outra coisa, né? Essa aqui, gente, fiquem atentos. O artigo 56 do ECA cai na maioria dos concursos públicos, de agente, de assistente, de professor, de tudo, tá? O artigo 56. Por quê? É o vínculo entre escola e conselho tutelar. Então, quais são os casos que a escola, no caso o diretor, deve comunicar o conselho tutelar? Então, conforme o artigo 56 do ECA, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, no caso diretor, comunicarão ao conselho tutelar os casos de 1. Maus tratos envolvendo seus alunos, está correto. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Correto. Então, assim, o diretor da escola tem que comunicar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, né, que estejam cientes. Faltas injustificadas, que o aluno não está indo para a escola, falta mais do que vem. Ou evasão, parou de ir para a escola. Quando fala esgotar os recursos escolares, significa os pais já estão cientes,
já compareceram à escola, já assinaram um termo e continua o aluno faltando, o aluno não está vindo, tá? 3. Notas que identifiquem o mau aproveitamento dos alunos. Não. Conselho tutelar não tem a ver com notas de alunos, desempenho. A média do aluno, nota A, B, não. Isso não tem nada a ver com conselho tutelar. 4. Elevados níveis de repetência, sim. O aluno está reprovando demais, provavelmente é por falta, tá? Mas 3 casos a escola, conforme o artigo 56, comunica conselho tutelar. 1, maus tratos envolvendo alunos, tá certo. 2, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados recursos escolares, tá certo. E 4, elevados níveis de repetência. É 1, 2 e 4. Só o 3 está errado. 1, 2 e 4. A alternativa correta, letra D de dado, tá? D de dado. Professora, poderia ter ido pela eliminação? Poderia também, tá? Aqui eu fui direto, mas poderia ter ido. Vamos supor que vocês não soubessem todas as respostas. Vocês poderiam ir por eliminação até encontrar. Sim. Tá? 37. Tá aqui desse lado. Conforme o ECA, é dever do Estado, poder público, governo, entre outros, assegurar a criança e adolescente. Vamos lá, o que tem que assegurar? A. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para o que a ele não tiveram acesso na idade própria. Está correto. Aqui está falando do ECA, mas a LDB também fala sobre isso, a Constituição também fala sobre isso, tá? A alternativa correta é letra A. Tanto, aqui no caso, a cláusula que fala do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, e quando fala os que a ele não tiveram acesso na idade própria, seria a modalidade EJA também, tá? A letra B, por quê? Fala do ensino profissionalizante, preparando para o trabalho. A letra C, atendimento às crianças de 0 a 6 em pré-escola, tá errado, porque pré-escola é 4 e 5 anos. E a mais próxima da sua casa é a partir de 4 anos. E tá falando de escolas particulares aqui, tá vendo? Tudo errado. D, tá falando de escolas particulares também. Letra E, tá falando do ensino noturno para menores de 12 anos. Nem pode eles estudarem à noite, quem tem menos de 12 anos. Então, são todas pegadinhas, tá, gente? A alternativa correta aí, letra A. Letra A, com certeza. 38. Conforme o artigo 131 do ECA, o Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo não jurisdicional, ou seja, não é juiz, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Vamos ver aí. A. De todos os cidadãos que necessitarem. B. Da criança e do adolescente até 12 anos. Não, porque criança é até 12 incompleto e adolescente de 12 completo até 18 incompleto. Então, não é. C. Da criança e do adolescente abandonados pela família. D. Da criança e do adolescente definidos nos termos da lei. Letra D. E E. Da criança e do adolescente matriculados em escola pública. Não. O ECA é para todas as crianças e adolescentes, independente se é de escola pública ou privada ou particular, não importa. A lei é para todas as crianças e adolescentes. Então, a alternativa correta está lá, né? Que o Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nos termos da lei. A alternativa correta, letra D de dado, o resto é pegadinhas. 39. O artigo 132 do ECA estabelece que cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de 5 membros, escolhidos pela comunidade. Qual o mandato dos conselheiros? De 4 em 4 anos, tá? Lá fala, né?
todo mandato de conselheiros, o mandato é de 4 anos, tá? Então, letra D de dado. Permitido uma recondução, ou seja, podem ser eleitos novamente, depois, né? Um novo mandato. Mas aquele mandato, aquela eleição, aquela escolha, aquela votação que o conselheiro assumir, ele tem direito a ficar por 4 anos consecutivos. Aí depois ele pode até, dependendo do município, participar novamente de uma nova eleição de conselho, tá? Então, letra D de dado é a resposta certa aí da... Opa! Ok, D de dado, vamos ver o próximo aí. Essa 39, gente, teve até recurso no concurso passado, tá bom? Mas é 4 anos, tá lá na lei. Eu até vou abrir aqui para vocês verem onde tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês nessa tela, só para vocês terem a certeza aí. Eu tenho a certeza, mas para vocês verem onde fala, tá? Ó. Aqui o artigo 131 do Conselho. Esse 4 anos, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. No artigo 132, tá? Mandato de 4 anos, permitida uma recondução, tá? Só para confirmar o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a alternativa correta aí realmente é a letra D de dado, ok? 40. Última dessa prova, depois tem mais. Questão 40. Osmar, agente de serviços educacionais, gosta muito do seu trabalho e do relacionamento que mantém com os alunos da escola em que trabalha. Defende com afinco o contido no ECA e procura colocá-lo em prática diariamente. Osmar, ao saber da proximidade das eleições para conselheiro, procurou informar-se do que seria necessário para candidatar-se a membro do Conselho Tutelar. Consultando a lei do ECA, verificou que são exigidos os seguintes requisitos. Vamos ver. Quais são os requisitos necessários para se candidatar? 1. Ser popular e admirado? Não. Isso não é um requisito da lei para ser candidato ao Conselho Tutelar. Então, 1 não pode ser. O que vocês vão fazer? Tudo que tiver a 1, vocês vão eliminar. Olha lá. Letra A tem 1, está eliminado. Letra B tem 1, está eliminado. Letra C tem 1, está eliminado. Ou a alternativa correta é a D, ou a alternativa correta é a letra E. Vocês estão vendo que fazendo por eliminação vai mais rápido? Tá? Aí eu vou para a segunda. 2. Idade superior a 21 anos. Está correto. Porque na lei do ECA, para ser candidato ao conselho, não é acima de 18, é acima de 21 anos. É uma regra na lei. Então, a 2 também está certa. Daí eu venho aqui, só tinha sobrado a D e a E. Então, a 2 tem nas duas, então continua. Na 3 tem ter opinião e expressar suas ideias, tá? Independente, claro que todo mundo tem sua opinião, todo mundo expressa suas ideias, mas isso não é um requisito que está nas condições de ser um candidato, tá? Não é uma condição para ser candidato. Então, a 3 não é, tá eliminado. Então, a D tem a 3, tá eliminado. Vamos só conferir se é a E mesmo. 4. Residir no município. Sim, tá certo, tá? Residir no município está correto. Não pode ser, vamos supor, se candidatar para o Conselho de Guarulhos se mora em Osasco, por exemplo. Não pode, tem que morar e provar que mora no mesmo município em que está se candidatando, ok? Tá certo a 4 também, aqui tem 4. E a 5, reconhecida idoneidade moral também. Eles fazem uma checagem, se você não tem passagem pela polícia, ou várias situações, tá? Pedem atestados de antecedentes, tal. Então,
para você ser um candidato ao conselho tutelar, dentre esses itens, os corretos: 2, idade superior a 21, tá certo? 4, residir no município. E 5, reconhecida idoneidade moral. Então, a alternativa correta aí, letra E de escola, ok? Vamos ao próximo treino. Vamos lá, gente. Continuando aos treinos aí, deixa eu aumentar essa prova, para que vocês consigam ver direitinho aí. Aí, tá? Essa daqui, ó. 26. Também é VUNESP. Vamos lá. Eu tô fazendo um pouco de agente, um pouco do assistente, misturando os dois, porque serve para os dois, tá? Depois vocês vão ter perguntas mais focadas para um, mais focadas para outro. Mas como se trata de ECA, LDB e Constituição é para os dois, então tá junto, tá bom? Vamos aí mais uma questão. Mais um treino da VUNESP. Vamos lá. O agente escolar, Mário, estava chegando ao seu local de trabalho quando avistou Marcos, aluno da segunda série do ensino fundamental. O agente estranhou ver a criança na rua em horário de aula, portando o material escolar e desacompanhada. Segundo ano, hein? Mário, nesse caso, deverá. Então, o que o Mário deve fazer numa situação dessa? A. Abordar a criança e acompanhá-la até a escola. B. Ir para a escola e verificar se por algum motivo a criança foi dispensada das aulas. C. Ignorar o encontro, já que o aluno estava fora do seu perímetro de atuação. E a consciência, hein? D. Chegar à escola e comunicar o fato à direção para que as providências sejam tomadas. Muita gente iria nessa. E. Alertar os responsáveis da criança na reunião de pais e mestres. Nossa, vai esperar a reunião de pais, né? Para resolver? Não. Ó, no primeiro momento, né? O agente, ele conhece o aluno Marcos, sabe que ele é daquela escola. Era para ele estar junto com as outras crianças na escola e ele tá fora do portão da escola, tá na rua. Mas ele tá vendo que tá com o material da escola. Não tem nenhum adulto junto com aquela criança, então simplesmente ele não pode fingir que ele não está vendo. É uma criança da segunda série, pequenininha, né? Vai fingir que não está vendo a criança, né? Então a primeira coisa que ele tem que fazer, olha, você não vai ficar na rua não. Vamos lá para a escola, que esse horário era para você estar na escola. Leva ele para dentro da escola. Primeira coisa, depois vai ver o que vai ser feito. Mas não pode fingir que não viu a criança no meio da rua. Se ela tivesse acompanhada dos pais responsáveis, é uma situação, mas não estava sozinha. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A, né? Acompanhar aí, abordar a criança, né? Não agarrá-la à força, nada disso, mas abordar a criança e acompanhá-la até a escola, tá? Chegando na escola, depois desse procedimento, né? Quando chegar à escola, aí pode, né? Comunicar o fato à direção, para que a direção tome as providências depois, chame os pais para conversar, que a criança estava sozinha lá fora, não pode deixar a criança vir sozinha para a escola, menor, tal. Mas no primeiro momento, o Mário tem que tomar uma atitude. Não dá tempo dele ir na escola, avisar a diretora para ver o que vai ser feito, sendo que a criança está lá na rua sozinha, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, primeira coisa. Depois é a letra D, tá bom? Vamos lá. 27. Deixa eu aumentar aqui, ó. 27. Na hora do recreio, o agente escolar presenciou um funcionário torcendo o braço de um aluno da primeira série do ensino fundamental. Olha que grave. O funcionário solicitou várias vezes que o aluno entrasse na fila, pois já havia batido o sinal.
O aluno recusou-se a obedecer e ainda o agrediu verbalmente. O funcionário, descontrolado emocionalmente, pegou no braço da criança a fim de fazer com que ela entrasse na fila e acabou machucando-a. A gente sabe, né, gente, que as crianças são, muitas são complicadas, né? Muitas são sem educação, mas é um adulto, é um funcionário da escola que sabe da lei, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ele não poderia ter feito isso. O agente, então, né, não foi esse agente, mas ele presenciou o fato com o outro funcionário. O que o agente deve fazer aí, mediante a essa situação? Ó, vamos lá. A. Repreender imediatamente a atitude do funcionário na frente das crianças, pois seu comportamento foi intolerável. Ele vai repreender, vai falar com o funcionário, mas não na frente das crianças, tá, gente? Nunca na frente de criança uma situação dessa. Vai conversar depois os dois, né? B. Verificar se a criança precisa de algum tipo de atendimento e comunicar o caso à direção da escola. Este é o procedimento correto, tá? Primeira coisa. Depois ele vai conversar com o funcionário. Olha, você se descontrolou, menino, não pode, tal. Mas ali naquele momento, primeira coisa é o aluno. Em primeiro lugar é o aluno. Então ele vai verificar se está tudo bem, se precisa de algum auxílio, de algum atendimento, né? E depois, após isso, primeiro ele vai dar o apoio ali para a criança, né? E depois o agente vai comunicar o que aconteceu para a direção da escola, tá? Ah, mas ele vai fofocar? Ele vai entregar? Gente, é lei, não pode isso acontecer na escola, porque todo mundo responde por isso, né? Então, cabe à direção chamar o funcionário para conversar, tá? Então, mas a postura do agente seria a letra B. C. Chamar o aluno para conversar e adverti-lo verbalmente quanto à sua atitude em relação ao funcionário. Lembre-se, tudo tem que ser dentro do que a lei determina, não é o que a gente gostaria de fazer, tá? D. Comentar o ocorrido com outros funcionários e lastimar a atitude do colega de trabalho. E. Isso também vai acontecer, né? Mas não é o que está na lei. E. Cumprimentar a atitude do funcionário, pois as crianças precisam aprender a ter limites e o uso de força física eventualmente é necessária. Jamais. Mesmo que o aluno seja danado e a gente perca a paciência, a gente tem que contar até 10. Não pode ter uma atitude dessa, tá? Porque por mais que ele tenha aprontado, vai cair tudo sobre você por conta da lei do ECA, tá? Então, letra B de bola. Alternativa correta aí nessa situação. 28. Agora, 28. Fernando, 9 anos, foi matriculado na segunda série do ensino fundamental, em meados do mês de maio. Logo que começou a frequentar a escola, faltando uma crase aí, né? Frequentar a escola, apresentou sinais de agressividade, batendo e xingando os colegas com frequência. Nossa, segunda série já tá desse jeito? Ó, primeiro, se a gente for analisar a situação, 9 anos não era nem para ele estar na segunda série, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, já deu para perceber que o aluno tem mau comportamento, né? Apresentou sinais de agressividade, batendo e xingando colegas. Numa segunda-feira, Fernando procurou o agente escolar queixando-se de dor no corpo. O agente procurou saber mais detalhes sobre o seu mal-estar. Fernando relatou que Maninha estava muito braba comigo. Deu umas tamancadas nas minhas costas e também na cabeça. Depois tirou toda a minha roupa e me deixou trancado no banheiro a noite toda, sozinho. Tava um frio danado. Gente, que situação. Então já deu para perceber o motivo pelo qual a criança é revoltada, querendo descontar em outras crianças, sendo agressiva, batendo e xingando, que
Então, assim, o que a criança sofre em casa, ela quer descontar nos colegas na escola, né? O agente, então, pediu para verificar as suas costas e constatou as marcas de agressão. O agente escolar, nesse caso, o que o agente deve fazer? Vamos lá. Gente, antes de ler, o agente não pode fazer nada, ele só não pode omitir, né? Omitir socorro, nada. Ele deve falar com a direção da escola, encaminhar o caso para a direção e a direção vai tomar as devidas providências, chamar os pais, encaminhar para o conselho tutelar, enfim, tá? Mas de imediato, a única coisa que o agente pode fazer é encaminhar o caso à direção da escola. Tá? Mas eu vou ler todas aqui, mas a alternativa correta é a letra E. Comunicar a ocorrência à direção da escola para que as providências cabíveis sejam tomadas. É isso. Ele não tem autonomia de fazer outras coisas, tá bom? Mesmo que ele queira, ele não pode, tá? Então, letra A, levar para o posto de saúde não é o agente. Registrar boletim de ocorrência na delegacia, não. Aconselhar a criança para obedecer à mãe. E só isso, né? Conversar com a mãe da criança, adverti-la, né? Então, não cabe, não é função dos agentes. A única função dos agentes, constatou o fato, vai comunicar a direção da escola e é a direção que vai tomar as providências que devem ser tomadas, tá? A alternativa correta é a letra E. Seria diferente, gente, vocês têm que prestar muita atenção na pergunta. Por quê? Se a pergunta fosse direção da escola, a escola, aí seria comunicar o caso ao conselho tutelar, chama direto. Mas aqui a pergunta é do agente. O agente, ele não tem autonomia para outras coisas. Ele tem que passar o caso ao seu superior imediato, que é a direção da escola. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Continuando. A agente escolar Maria é muito atenciosa com os alunos. Conhece todos pelo nome, mas prefere chamá-los por apelidos. Já tem um erro aí, porque o agente não pode chamar ninguém por apelido, é pelo nome, que ela mesma cria, por julgar ser mais carinhoso. Mesmo que ela ache mais carinhoso, o aluno não pode ser chamado por apelido e sim pelo nome, tá? Dessa forma, Mariana, que é a menor da turma, é chamada de Catatal. Lucas, que está acima do peso, é chamado de Bujãozinho. Olha que erro grave. Flávia, que é muito agitada, recebeu o apelido de Joaninha, entre outros. Jamais agente escolar, como nenhum funcionário, pode fazer isso. Considerando que um dos deveres do agente é tratar o aluno com respeito e atenção, a atitude de Maria está. Tudo que tiver correta, elimina. A, correta, elimina. D, correta, elimina. E, certa, elimina, porque a atitude está incorreta ou errada. Ou a alternativa correta é a B, ou a alternativa correta é a C. Uma das duas, vamos ler. B, incorreta, porque o apelido deve ser usado se, de alguma forma, ele identificar o aluno. Não pode colocar apelido em aluno nenhum. C, errada, porque o nome é considerado como uma marca de identidade dos sujeitos, que, portanto, deve ser dito. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Letra C, ok? Questão número 30. Deixa eu ver onde está 30, aqui em cima. 30. Além do dever de tratar o aluno com respeito e atenção, o agente escolar, enquanto servidor público, tem o dever de, entre outras obrigações, 1. Ser assíduo e pontual. Está correto. O que é ser assíduo, né? Ser frequente, não ficar faltando, porque é um emprego como outro qualquer. E ser pontual, não chegar atrasado no serviço. A 1 tá certa. Então, vamos por eliminação aqui, tá?
Uma das formas de acertar na prova é ir por eliminação. A 1 tá certa. Então, a A tem a 1, continua. A B só tem a 2, sai. A C tem a 1, continua. A D não tem, sai. E a E tem. Então, ou a alternativa correta é a A, ou é a C, ou é a E. B e D estão eliminadas, ok? 2. Cumprir as determinações do seu superior imediato, ou seja, o diretor da escola. Correto. Então, a A está fora, a B já estava fora, a C continua, a D já estava fora e a E continua. Ou é C ou é E. 3. Tratar com civilidade e respeito os colegas de trabalho. Também. Então, a 3 também está certa. A alternativa correta é a letra E. Gente, isso é para qualquer funcionário, não só agente, para assistente. Poderiam só trocar aqui assistente de gestão escolar, seria a mesma situação, tá? Todas essas questões servem para os dois lados, tá? Então, letra E seria a alternativa correta desta questão. 31. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. 31. A atividade que é pertinente ao cargo de agente escolar nas escolas municipais de Louveira, como poderia ser as escolas municipais de Guarulhos, tá? A. Supervisionar o trabalho do auxiliar de serviços gerais. Essa não é a função do agente escolar. B. Controlar o livro de ponto dos funcionários administrativos. Também não é função do agente escolar. C. Controlar o estoque de produtos perecíveis. Não é função do agente escolar. D. Realizar transporte emergencial dos alunos. E, efetuar atendimento de serviço público. Aqui no caso, gente, dessa questão, letra E, efetuar serviço de atendimento ao público, normalmente atendimento ao público é na secretaria da escola. O agente, ele abre o portão, né, para o pessoal entrar e ir até a secretaria. Então, esse atendimento ao público seria a secretaria que faz, e não o agente escolar, ele só encaminha. A letra D seria correta no sentido que eu vou explicar. Realizar transporte emergencial dos alunos. Emergencial significa o aluno caiu. Tem que resgatar o aluno que caiu, colocar para sentar num banco. Por exemplo, ajudar numa cadeira de roda. Então, assim, emergencial e não que seria uma função permanente do agente, o transporte. Mas em casos emergenciais, porque são eles que ficam no pátio, na quadra, né, auxiliando os alunos, tá? E nesse sentido, então, por isso a alternativa correta seria a letra D de dado. 32. Peraí. 32. Paulinho, 10 anos, portador de deficiência visual. Começou a frequentar a 4ª série do ensino fundamental na escola em que o agente escolar João trabalha. O agente percebeu que alguns alunos tinham receio de aproximar de Paulinho. O agente João, né, percebeu que alguns alunos tinham receio de se aproximar do Paulinho, que é o deficiente visual. Toda vez que o aluno precisava se locomover, o agente era chamado. João conversou com os meninos e eles confessaram não saber como agir, como ajudar uma pessoa que não enxerga. João recomendou aos meninos. Vamos ver o que João recomendou da forma correta que a lei determina. Vamos lá. A. Oferecer ajuda sempre que Paulinho parecer necessitar, mas não ajudar sem que ele concorde. Sempre perguntar antes de agir. Se não souber em que e como ajudar, pedir explicações de como fazê-lo. Essa é a forma correta de todos poderem ajudar o Paulinho, porque ele é um deficiente visual. Então, assim, precisa da autorização dele. E ele não pode se sentir uma vítima na situação. Se ele pedir ajuda, se ele precisar de ajuda, tá? Então, é essa a forma correta para auxiliar, tá? B, não é pegar no braço para guiá-lo.
C, minimizar a participação do Paulinho, não. D, explicitar as direções para o Paulinho, sendo o mais genérico possível, não. Conversar evitando usar palavras como cego, olhar, ver, não. A alternativa correta aí é a letra A. Para todos, tá? Para todos. A pessoa com deficiência, ela tem que pedir ajuda, necessitar de ajuda e concordar com a ajuda, tá bom? 33, não é o que a gente acha, né? É o que a lei determina, tá bom? O agente escolar observava os alunos brincando na hora do recreio. Um grupo estava brincando de X-Men. Cada criança escolhia um personagem e o imitava. Tiago saiu correndo e gritou: "Eu sou o Noturno, o mutante que atravessa paredes", e se atirou contra uma porta com um visor de vidro. Olha que loucura! O agente até correu, tentando evitar o acidente, porém Tiago foi mais rápido e atravessou o vidro com sua mão. Ao se aproximar, o agente verificou que a mão do menino estava bastante ensanguentada devido aos cortes. O procedimento correto do agente nesse caso é... Vamos lá. Não é o que ele gostaria de fazer, né? É o que precisa ser feito naquele momento. Olha lá. A. Limpar com algodão, deixar o ferimento exposto para cicatrizar mais rápido e esperar que os responsáveis cheguem para que tomem as providências necessárias. Não. B. Fazer uma compressão direta sobre os ferimentos a fim de estancar o sangue, imobilizar a mão da criança e comunicar aos responsáveis. Também não. Lembrando que o agente não é enfermeiro, não é médico, ok? C. Lavar em água corrente, proteger com pano limpo, avisar os responsáveis e levar a criança ao hospital para avaliação e atendimento. É isso que vai ser feito. Isso não significa que é o agente que vai levar a criança para o hospital. Não é isso. Mas de imediato, o agente ele vai lavar o ferimento da criança em água corrente e colocar um pano limpo. Isso que o agente vai fazer. Aí vai informar a direção da escola, a secretaria, para comunicar o fato aos pais, né? Para que os pais venham até a escola e a direção vai tomar as providências para levar essa criança para o hospital, tá? Dando tempo ou não dos pais chegarem até a escola, né? Porque tem situações que dá tempo do pai chegar para ir junto, mas tem casos que não dá, ok? Mas a função do agente vai ser só essa, a letra C. D. Remover os estilhaços de vidro, não pode mexer. E E. Limpar o local afetado com algum produto desinfetante, também não, tá? O correto sempre é lavar em água corrente e proteger o local do ferimento limpo, tá bom? Letra C aí no caso. 34. Os responsáveis por Mateus, 8 anos, não foram buscá-lo após o término do período de aulas. O agente escolar Mário ligou para os telefones disponíveis no prontuário do aluno, mas não conseguiu entrar em contato com seus pais. Isso acontece várias vezes. Já que no endereço residencial, ninguém atendia e o celular estava fora de serviço. Tá? Então, essa situação, problema aqui, gente, acontece constantemente nas escolas. Tá? Nesse caso, o agente deverá, vamos lá. A. Pedir para que o aluno espere seus pais fora da escola, pois já passou do horário? Jamais. O aluno tem que aguardar os pais dentro da escola e não fora. B. Mandar a criança ir embora sozinha, uma vez que as aulas já acabaram? Jamais a criança vai sozinha embora. Ela tem 8 anos. C. Acompanhar a criança até a metade do caminho para certificar-se que saiu da escola com segurança? Também não, ainda mais na metade do caminho. Não. Ainda se fosse levar até a casa da criança, né, outra situação. Mas não seria também a função do agente. D. Manter a criança na escola, prestando-lhe assistência e insistindo no contato com os responsáveis. Essa é a resposta correta. A criança não pode sair da escola até alguém aparecer para pegar a criança. Não pode, tá?
Tem que manter a criança na escola. E comunicar a ocorrência à vara da criança e da juventude, pois se trata de um caso de abandono. Não é, tá? A alternativa correta, D de dado, ok? D de dado. 35. Vamos lá. 35. Há alguns dias, uma brincadeira de mau gosto estava se repetindo no banheiro masculino. O mictório era entupido com papel higiênico e a descarga disparada até que transbordasse. Criança é fogo, hein? A auxiliar de limpeza, Clara, estava muito nervosa com a situação, pois isso era feito sempre que o banheiro já estava limpo. Clara, após o recreio e depois de lavar os banheiros, ficou na espreita, esperando que os arteiros aprontassem novamente. Flagrou 2 meninos da 4ª série já na fase final do plano, o transbordamento do mictório. Clara não teve dúvidas, entregou luvas aos meninos, vassoura, rodo e desinfetante para limpar a bagunça que haviam feito. E para completar, a auxiliar chamou os alunos de outras turmas para assistir à limpeza do banheiro. Gente, por mais que a gente queira fazer isso, né? Seria engraçado, seria, né? Para nós, tá? Mas isso jamais pode acontecer, jamais. Mesmo que os alunos tenham feito algo errado. Isso não pode acontecer, essa atitude da auxiliar de limpeza não pode acontecer, tá bom? Nem que eles limpem e nem chamar outros alunos para assistir eles limpando. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, tá? Atitude da auxiliar. A, correta, B, certa, C, errada, D, incorreta e errada. A e a B estão descartados, porque não foi correta a atitude dela. Então, A e B já nem preciso terminar de ler. Correta e certa, não. C, errada, D, incorreta e E, errada. Agora sim nós vamos analisar. C, errada, pois expôs as crianças a uma situação vexatória e constrangedora. É exatamente isso que consta no ECA. Não pode, mesmo que a criança tenha aprontado, não pode colocar a criança numa situação vexatória e constrangedora, tá? Letra C, mas vamos ler as outras. D, incorreta, pois a punição deveria ter sido dada pela diretora da escola, que tem autoridade para isso, em forma de suspensão ao direito de assistir às aulas. Não, nem a diretora poderia fazer isso. Nem mesmo a diretora teria autonomia para fazer esse tipo de coisa. E nem poderia suspender as crianças de assistir às aulas na lei, tá? E, errada, pois Clara não tem sequer o direito de querer saber quem estava entupindo o mictório. Não, ela poderia saber quem estava para levar para a diretora chamar as crianças para repreender as crianças, tá? Já que faz parte de suas atribuições limpar o banheiro. Não. A alternativa correta, segundo a lei, mesmo que seja uma situação diária, mesmo que seja uma situação problema, as respostas deverão sair das leis, tá? Não é da prática, do que você vê, do que você acha. Não. Letra C, errada, pois expôs as crianças a uma situação vexatória e constrangedora. Certo? Então, 35C. 36. Vamos lá, 36. Uma professora pediu a um aluno para chamar o agente escolar João com urgência, pois Felipe estava tendo uma crise convulsiva em sala de aula. Prontamente, João atendeu ao chamado e a encontrou segurando a cabeça do menino, que já estava deitado no chão. Os outros alunos estavam assustados e curiosos. Nesse caso, o procedimento correto é assim, é uma situação urgente ali no caso, né, gente? Não dá tempo de chamar o médico ou levar para o médico, é um caso que tem que ser resolvido ali na hora. Uma convulsão. Vamos lá, nesse caso, o que eles têm que fazer? A, solicitar que os alunos permaneçam em sala de aula, pois dessa forma, além de dar apoio moral a Felipe, eles vão aprender o que fazer quando se depararem com uma situação semelhante. B, colocar entre os dentes de Felipe alguma coisa que ele possa morder
como uma caneta, isso evitará que grite. C. Apertar as roupas de Felipe, principalmente em volta do pescoço, isso fará se sentir mais seguro, além de evitar lesões provocadas pelos espasmos. D. Permanecer com Felipe até a crise passar e após comunicar o fato à direção, acompanhá-lo ao hospital mais próximo. E E. Colocar um apoio macio sobre a cabeça de Felipe e posicioná-lo com a cabeça para cima para facilitar a respiração. A alternativa aí mais correta é a letra D de dado, permanecer com o Felipe, porque é uma crise que ele sempre tem, né? A escola já sabe que ele tem essa crise de convulsão, tá bom? Então, permanecer com o Felipe até passar a crise, avisar a direção da escola que vai encaminhar para um hospital mais próximo aí, ok? Questão 37. Paula, 9 anos, procurou o agente escolar João, queixando-se de uma terrível dor de ouvido. O agente verificou que ela não estava febril. João, nesse caso, deverá. Então, ela reclamou de dor no ouvido e o agente verificou que ela não estava febril. Tá. João, nesse caso, deverá. Letra A. Procurar na caixa de primeiros socorros algum remédio adequado à situação e ministrá-lo, tomando cuidado de seguir as instruções contidas na bula. Não tem autorização de medicar remédio nenhum sem autorização, tá? Então, não pode ser feito isso. B. Entrar em contato com os responsáveis, comunicá-los e solicitar orientações de como proceder com Paula. Isso sim, né? Saber, essa dor de ouvido é frequente, só foi hoje, os pais estão sabendo dessa dor, ela não está com febre, tem algum remédio que ela sempre toma quando isso acontece, tal, tá? Letra B é a correta, mas vamos ver as demais. Levar a criança imediatamente ao pronto-socorro, pois pelos sintomas apresentados deve ser inflamação ou até uma infecção. Ela não está com febre, né? Então, não. D. Chamar seu irmão que estuda na mesma sala para levá-la para casa, também não. E. Pedir que a aluna retorne à sala de aula, coloque o capuz e deite com a cabeça sobre a mesa, também não, tá? Então, o correto é, ela vai sair da sala de aula, né? Vai ser entrada em contato com os pais, comunicá-los sobre o que está acontecendo para que os pais possam orientar de como proceder com a Paula. Alternativa correta, letra B de bola. 38. Marcinha, muito nervosa, procurou o agente escolar Mário, momentos antes da hora da saída, pois os meninos da sua classe estavam combinando uma briga com os alunos de outra turma, depois de saírem da escola. O local marcado era uma rua sem saída, a um quarteirão dali. Diante da situação, Mário deverá... Que situação, hein, gente? Cada coisa, né? A. Agradecer a informação de Marcinha e procurar localizar os meninos, evitando a sua saída, né? Evitando com que saiam da escola e acompanhando-os à direção da escola. Isso é o correto a se fazer, tá? Porque se recebeu a notícia antes, dá tempo de evitar e chamar esses alunos para conversar na diretoria, tá? Letra A seria o correto, mas vamos ler todas, tá? Até então. B. Advertir a menina, que é muito feio fazer fofoca. Muitos pensariam isso, né? Mas a menina tá ajudando um caso que pode acontecer, né? C. Pedir que ela procure outro funcionário da escola para falar? Não. Parabenizar a atitude da aluna, já que ela está preocupada com o bem-estar de seus colegas e tranquilizá-la, informando que estará no local para assistir a briga. Você acha? Não, fica tranquilo, eu vou estar lá para assistir a briga. Não. Solicitar que a menina indique os colegas a fim de localizar seus responsáveis e comunicá-los o que estaria ocorrendo caso o filho estivesse atrasado para voltar à escola. Não. Então, a alternativa correta aí, com certeza, é a letra A. Agradecer a informação de Marcinha, procurar localizar os meninos
evitando a saída deles, encaminhando a direção da escola. 39, para ser apurado, né, os fatos. 39. O diretor chamou o agente escolar João e apresentou-lhe o aluno Pedro, 9 anos, portador de deficiência física e cadeirante, que havia efetivado sua matrícula no 3º ano do ensino fundamental. O diretor ainda lembrou ao agente que uma de suas atribuições é realizar o transporte de portadores de necessidades educacionais e, portanto, auxiliaria Pedro, né, empurrando a cadeira de roda, aquela coisa toda. É uma das funções do agente. O agente, então, pesquisou como deveria agir com uma pessoa que usa cadeira de rodas e descobriu. Vamos ver o que ele descobriu. Vamos ler primeiro tudo aqui, né? Ó, o que ele descobriu? 1. Não é indicado segurar nem tocar na cadeira de rodas, a não ser em caso de auxílio à locomoção. Ela é como se fizesse parte do corpo da pessoa. Apoiar-se ou encostar-se na cadeira é o mesmo que se apoiar ou se encostar à pessoa. Isso é verdade, gente. Para quem não sabe, isso é verdade. 2. Ao ajudar um portador de deficiência física a descer uma rampa inclinada ou degraus altos, é preferível usar a marcha ré, para evitar que, pela excessiva inclinação, a pessoa perca o equilíbrio e possa cair para frente. Isso também é uma verdade. 3. Ao conversar com um cadeirante, é aconselhável sentar-se de modo a ficar no mesmo nível do seu olhar. Isso mesmo. Para uma pessoa sentada, não é confortável ficar olhando para cima durante um período relativamente longo. Todos são verdades em relação ao aluno cadeirante deficiente físico. Então, a alternativa correta, letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Questão 40 e última dessa parte, tá? No dia seguinte, o agente escolar João transportou Pedro até a sua casa. Retornando à escola, presenciou um acidente de trânsito. Deixa eu ler de novo. No dia seguinte, o agente escolar João transportou Pedro até sua escola. Retornando à escola, presenciou um acidente de trânsito. O motociclista ultrapassou o sinal vermelho e atropelou uma criança, arrastando-a a alguns metros. O motociclista fugiu do local. A atitude primordial de Pedro diante de um acidente deve ser: eu só não entendi aqui, gente, se era um aluno da escola. Peraí, eu vou ler de novo, né? Só não entendi se era um aluno da escola, mas independente, né? Tem que prestar socorro, não é só na escola. Como cidadão, independente se é agente escolar ou não, tem que prestar o socorro aí, né? Chamar o socorro. Deixa eu só ler de novo para saber se é da escola ou não, mas independente disso. No dia seguinte, o agente escolar João transportou Pedro até sua casa. Ele ajudou o Pedro, né? Tá. Retornando à escola, presenciou um acidente de trânsito. Um motociclista ultrapassou o sinal vermelho e atropelou uma criança, independente se é aluno. O motociclista fugiu do local. Tá. Qual a atitude de João, independente se ele é agente escolar ou não? Qual a atitude da pessoa, né? Vamos lá. Voltar para a escola e notificar a direção sobre o que presenciou. Não, porque primeiro que não é aluno da escola, segundo que aconteceu na rua, né? B, sinalizar o local e chamar o serviço médico especializado. Seria o correto a ser feito ali no local do acidente, porque ele não é médico. Então, sinalizar o local, que a criança vai estar no chão, né? A criança que foi atropelada, e chamar o SAMU aí, né, para prestar o socorro. C, seguir o motociclista, a fim de fazê-lo cumprir a obrigação de prestar os primeiros socorros. Não é a função. Aí seria da polícia, no caso. D,
anotar o número da placa do motociclista a fim de facilitar a identificação do condutor, se conseguisse, né? Também ajudaria, não seria a primeira atitude a ser tomada, tá? Poderia ser a segunda, a terceira, né? Dependendo, mas o motociclista ele fugiu do local, então fica difícil anotar, né? E remover a vítima levando ao hospital mais próximo. Não pode remover a vítima do local do acidente, porque pode prejudicar ainda mais a situação. Então, nós não somos médicos, né? É o SAMU que tem que vir mobilizar a pessoa, colocar na maca e tal. Então, a alternativa correta aí seria a letra B de bola, sinalizar o local e chamar o serviço médico especializado, ok? Aí, mais algumas questões aí para vocês treinarem, tá? Ainda vocês terão muitas outras questões, assim como questões de português também que nós faremos, tá? Nos outros vídeos. Um abraço aí para vocês.